Olá, meus queridos, amados irmãos e pessoas amigas. Bom poder chegar a você com a porção da palavra de Deus e assim nossa meditação, em que podemos desfrutar de ensinamentos, de conselhos, de orientações, correções para a nossa vida, apontando direções para que tenhamos a condição de seguir numa caminhada boa, uma caminhada segura, firme. E como é bom nós termos a palavra do nosso Deus para nos conduzir. E assim, então, hoje quero ler na carta escrita por Tiago, capítulo 3, versículo de 8 a 11, que diz: Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Então aqui está esse texto belíssimo da palavra de Deus, a carta escrita por Tiago, tem diversos conselhos, ensinamentos para uma convivência feliz, né, harmoniosa, para uma convivência de fato que demonstre uma vida autêntica de fé, uma vida cristã autêntica, aprovada pelo Senhor. Tiago foi um discípulo muito dedicado, muito zeloso, muito firme em relação à sua vida com o Senhor Jesus Cristo, dedicado à oração, um testemunho que incomodava as pessoas, a sua maneira de viver, perseguido, maltratado. Na verdade, ele sofreu muito na sua caminhada, mas ele sempre manteve a sua convicção ou convicções a respeito da vida cristã e dos ensinamentos que, assim, o Espírito Santo permitiu que ele pudesse transmitir à igreja. E chegou para nós. E essa parte do capítulo 3 está tratando da língua. Então, diretamente falando como que o cristão deve proceder em meio a pessoas que usam a língua de forma afiada para falar mal do seu irmão, da sua própria família, dos seus amigos, do local de trabalho. Assim, então, usam a língua para fazer intrigas, para provocar dissensões, muitas vezes até para provocar tragédias, seja na família, seja no âmbito da sociedade. Usam a língua para produzir, de fato, muitas confusões. Então, o autor está trazendo para nós ensinamentos que são muito profundos para que tenhamos uma vida, de fato, verdadeiramente feliz. E aqui ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a língua, com a nossa língua. E à medida que ele, primeiramente, descreve que é um mal incontido, né, que muitas vezes não se consegue domar, né, então fala de qualquer maneira, fala em qualquer circunstância ou situação, né, então ele vai apresentar até mesmo o que estava acontecendo, em que estavam utilizando a boca, a língua, né, os lábios, para produzir adoração, louvor, culto a Deus e, ao mesmo tempo, produzir uma ação maligna na vida do seu semelhante. Então, ele faz o contraponto com uma figura muito simples. Ele usa aqui uma questão de fonte de água. Então, ele vai fazer o questionamento. Será que, de fato, pode produzir? É isso que ele diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Ou seja, está louvando a Deus, exaltando o Senhor, e, ao mesmo tempo, também servindo e adorando ao diabo, né? Podendo desenvolver ações malignas, satânicas. E ele diz que de uma mesma fonte não sai água doce e amarga. E assim, então, ele fecha resumidamente esta orientação, dizendo que da nossa boca também não pode produzir, não pode ser pronunciado coisas que engrandecem a Deus e, ao mesmo tempo, coisas que estejam indo de encontro à palavra de Deus para prejuízo do nosso semelhante. Que da nossa boca, então, saiam palavras que edificam, palavras que glorificam ao Senhor,
palavras que abençoam aqueles que estão perto de nós, palavras que abençoam nossa família, nossos filhos, nossa casa, palavras que abençoam as pessoas no local de trabalho, na escola, na faculdade. Então, que nós tenhamos de fato sempre uma palavra de bênção para as pessoas que nos cercam. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos então juntos orar. Senhor, queremos agradecer pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que tão somente estamos vivos porque a misericórdia e a graça do Senhor se manifestam sobre nós. É a permissão de mais um dia. Pedimos, ó Deus, o direcionamento, pedimos, ó Deus, que nos ajude para tomarmos decisões certas e para falarmos também aquilo que agrada ao Senhor. Clamamos, ó Deus, mais uma vez por Tua graça e pedimos, ó Deus, que perdoe nossos pecados e para que, ó Deus, mais e mais estejamos mais perto do Senhor. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo nesse dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.